Nossos ancestrais não tinham religião, nem palavra para a alma, nem funerais, e ainda assim, de algum modo, enterravam seus mortos. Por quê? Acontece que essa única escolha estranha revela algo profundo sobre o que realmente significa ser humano. Imagine a cena: um pequeno grupo de humanos antigos num lugar quente e empoeirado. Alguém que eles conhecem simplesmente para de respirar. Não há padre, não há livro, nem sequer existe uma palavra para o que acabou de acontecer. E mesmo assim, em vez de ir embora, eles cavam. Com as mãos, com paus, com pedras afiadas. Baixam o corpo e o cobrem. Por que se dar ao trabalho de enterrar um cadáver? Essa simples decisão, tomada por alguém sem vocabulário para descrevê-la, é genuinamente estranha. Porque a resposta para o motivo pelo qual enterravam seus mortos redefine o próprio significado da palavra humano para nós. Vamos com calma. Antes de sair lançando teorias, precisamos ser honestos sobre o que o sepultamento realmente é do ponto de vista arqueológico. É uma palavra surpreendentemente escorregadia. Se um corpo acaba enterrado no chão, isso não é automaticamente um sepultamento. Um teto de caverna desaba. Um rio deposita sedimentos. Um predador arrasta algo para dentro de uma toca. Tudo parece intencional. Mas milhares de anos depois, não é. Um sepultamento verdadeiro deixa sinais. O corpo é colocado com cuidado, não largado. Muitas vezes de lado, com os joelhos puxados em direção ao peito, como no sono. Às vezes com a cabeça virada para uma direção específica. Às vezes há objetos ao lado dele. Às vezes pigmento. Às vezes uma cova claramente cavada de propósito, não apenas uma depressão. Essa distinção é importante porque, por muito tempo, os pesquisadores acreditavam que nossos ancestrais simplesmente deixavam seus mortos onde caíam. Ossos espalhados, corpos devorados por necrófagos. Esse era o padrão. O sepultamento supostamente seria uma invenção tardia. Algo moderno, algo civilizado, algo que surgiu com as cidades e os deuses. Mas então as datas continuaram recuando no tempo. Os túmulos intencionais mais antigos já confirmados datam de cerca de 120 mil anos atrás. Isso é muito antes da agricultura, muito antes da escrita, muito antes da cerâmica, muito antes de qualquer coisa que você chamaria de civilização. Eram pequenos grupos de caçadores-coletores e cavavam com cuidado verdadeiras sepulturas para seus próprios mortos. Os arqueólogos ainda discutem os pequenos detalhes, quais sítios são sepultamentos verdadeiros e quais são apenas acidentes. Eles discutem sobre quem fez isso primeiro e sobre o que toda essa prática realmente significa para nós. Mas quase ninguém discute mais que o sepultamento seja uma invenção recente. Ele é antigo, realmente, genuinamente antigo, e aparece justamente na mesma época que outra coisa que não deixa ossos para trás. Autoconsciência. Aquele marco silencioso e invisível em que uma criatura, de repente, começa a saber que realmente, genuinamente existe. E então, uma caverna no norte de Israel apareceu e escancarou toda a linha do tempo pré-histórica. A caverna se chama Kafzé. Fica no norte de Israel, onde pesquisadores encontraram ossos de aproximadamente 15 indivíduos. Tudo colocado com o que parece ser um cuidado verdadeiro. Alguns tinham as pernas dobradas, os braços aconchegados com delicadeza. Alguns tinham pequenos objetos colocados perto das mãos. E em vários dos ossos havia ocre vermelho, um pigmento. Uma cor que alguém havia deliberadamente moído, misturado e aplicado à mão sobre um corpo sem vida. Ocre é coisa séria. Você não cobre um cadáver com pó vermelho por acaso. Isso é uma escolha. Isso é um gesto. Alguém há 100 mil anos dizendo com as mãos o que ainda não conseguia falar. E aqui fica ainda mais estranho. É bem possível que os neandertais já fizessem isso antes de nós. Não é a nossa linhagem, não é o Homo sapiens. Foi um ramo completamente diferente da humanidade que enterrou seus mortos primeiro. Existem sítios neandertais, alguns mais antigos que Kafzé, onde os corpos parecem ter sido colocados deliberadamente no solo. O que significa que o sepultamento é anterior à agricultura, é anterior à escrita, é anterior à maior parte do que chamamos de cultura humana. Agora pare e sinta isso por um instante.
por muito tempo, as pessoas presumiram que tudo o que era primitivo fosse descuidado, que os humanos antigos apenas sobreviviam, comiam e morriam. Qualquer sentimento de ternura pelos mortos veio muito depois. Isso inverte tudo. A ternura veio primeiro. As cidades, a escrita, a civilização vieram muito depois. Mas há uma teoria que se recusa a morrer. E precisamos matá-la de vez antes de seguir em frente. A teoria é chamada de hipótese da higiene. Um corpo em decomposição atrai moscas, necrófagos, predadores. Tem um cheiro terrível. Então, obviamente, segundo o argumento, os humanos antigos enterravam seus mortos pelo mesmo motivo que você tira o lixo: limpeza, segurança, praticidade. Nada de espiritual nisso. Parece razoável, mas desmorona rapidamente. Porque nossos ancestrais não eram criaturas frágeis e pequenas se encolhendo diante dos predadores na escuridão das planícies. Quando o sepultamento aparece no registro, eles já eram, em termos ecológicos, superpredadores. Caçavam grandes animais, dominavam o fogo, controlavam paisagens inteiras com estratégia cuidadosa e cooperação inteligente. Um cadáver no chão não representava ameaça para eles. Se uma hiena aparecesse, tinham lanças. Aqui está o problema maior. Nas mesmas regiões exatas, nos mesmos períodos de tempo, encontramos restos humanos que nunca foram enterrados. Corpos deixados a céu aberto, ossos espalhados, roídos, desgastados pelo tempo. Se enterrar fosse apenas questão de higiene, seria algo universal. Deveria ser o padrão, mas não é. É seletivo. Alguns corpos foram enterrados com cuidado, com objetos, outros foram deixados para trás. Isso não é descarte de lixo, é uma escolha sobre quem importava e quem não importava. E depois, há detalhes que a higiene simplesmente não consegue explicar. Flores, ocre, ferramentas colocadas na mão, colares, conchas, às vezes comida. Ninguém coloca um buquê em cima do lixo. Ninguém entrega ao lixo uma lança para a estrada. Algo mais está acontecendo aqui. Então, se não era higiene, o que esses humanos antigos realmente estavam fazendo com seus mortos? É aqui que a mente entra em cena. A história deixa de ser sobre o pó e passa a ser sobre a própria consciência. Um salto mental muito específico precisa acontecer antes que o enterro faça algum sentido. Você tem que imaginar a sua própria morte. Não apenas temê-la, não apenas evitá-la, mas realmente imaginá-la. Olhar para um corpo e compreender algo silencioso, que um dia esse corpo será você. Isso se chama autoconsciência e, no fim das contas, não é tão óbvio assim. A maioria dos animais não a possui. Alguns sim. Os cientistas testam isso com algo chamado teste do espelho. Você coloca um animal na frente de um espelho. Se ele perceber que o reflexo é ele mesmo, passa no teste. Digamos, tirando comida dos dentes usando o reflexo. Os grandes primatas passam. Os elefantes passam. Os golfinhos passam. Algumas aves passam. A maioria dos animais não faz isso. E esse mesmo salto mental é exatamente o que o sepultamento silenciosamente exige de quem o realiza. Estudos mostram que alguns animais que passam no teste do espelho fazem algo difícil de explicar. Eles sentem luto. Os elefantes retornam aos ossos de familiares mortos, tocam os crânios com suas trombas e permanecem por perto durante horas. Eles voltam anos depois. Isso não é higiene, é memória atravessando estações e vidas inteiras. Agora imagine que você é um ser humano primitivo. Você tem esse mesmo equipamento e muito mais. Você consegue planejar com antecedência. Você pode contar histórias, mesmo sem uma linguagem completa, usando gestos, usando canções, usando a atenção compartilhada com os outros. Você olha para o corpo de alguém que conhecia. Estavam aqui ontem e hoje não estão mais. E você consegue imaginar vagamente que eles ainda possam estar em algum lugar. É então que o sepultamento se torna possível. Quando você coloca ferramentas ou contas em um túmulo, aposta silenciosamente que eles ainda precisam delas. Vocês tratam os mortos como se eles tivessem um futuro.
Inventam sem saber a primeira vida após a morte. Não como doutrina, mas como um palpite. E o sepultamento faz mais uma coisa silenciosa. Ele externaliza a memória para fora. O túmulo é um lugar ao qual você retorna. Ele diz: alguém esteve aqui. Alguém foi importante para nós. Seu cérebro já não carrega a história toda sozinho. Agora o chão a carrega com você. Então alguém escavou uma caverna neandertal e encontrou uma criança enterrada com uma delicada asa de pássaro. O local ficava no Iraque, uma caverna chamada Shanidar. Pesquisadores encontraram os restos de vários neandertais lá dentro. Ao redor de um dos esqueletos, encontraram concentrações incomumente altas de pólen de flores. E não era um pólen qualquer, pólen de flores que desabrocham em épocas diferentes do ano, sugerindo que alguém as reuniu de propósito. Isso ficou conhecido como o enterro das flores e é controverso. Alguns argumentam que o pólen apenas foi levado pelo vento. Outros dizem que roedores escavadores o trouxeram. Mas alguns insistem que um neandertal foi realmente enterrado com flores por cima, 60 mil anos atrás. O debate se estende há décadas. Mas deixando as flores de lado, Shanidar mudou tudo. Os corpos foram colocados, foram posicionados, em vários casos, foram abrigados com cuidado sob formações rochosas salientes. Um dos esqueletos era de um homem que sofrera ferimentos graves anos antes de morrer. Um braço atrofiado, cegueira e uma perna que havia cicatrizado. Ele não conseguia caçar, não conseguia cuidar plenamente de si mesmo, e mesmo assim, viveu assim durante anos. O que significa que alguém o alimentou, alguém cuidou dele. Quando ele morreu, alguém o enterrou. Os neandertais choravam seus mortos. As evidências não são perfeitas, mas são persistentes. E eles não são os únicos primos da família. Existe um sítio na África do Sul chamado Rising Star, onde cientistas encontraram ossos de uma espécie chamada Homo naledi. Cérebros pequenos, mais ou menos do tamanho de uma laranja. Não eram humanos modernos, não eram neandertais, eram algo totalmente diferente, algo mais antigo. Aqueles ossos estavam bem no fundo de um sistema de cavernas. Para chegar à câmara, você precisa se espremer por fendas tão dolorosamente apertadas. Os ossos não foram parar ali por acaso. A água não os arrastou para dentro. E os predadores também não os levaram até lá. Algo os levou de propósito para a escuridão. Isso não é nossa espécie, nem perto do tamanho do nosso cérebro. E ainda assim, algo dentro deles dizia: não podemos simplesmente deixá-los aqui. Precisamos levá-los para casa. A história aqui não é realmente sobre inteligência. Se um primo de cérebro pequeno cuidava dos seus mortos, o sepultamento não é um símbolo de inteligência. Pode ser um símbolo de ser sociável, de se importar, de ser o tipo que percebe quando alguém não está. E isso muda o que vem a seguir. Quando o enterro passa a existir, ele começa a crescer. Torna-se elaborado, torna-se ruidoso. Avance dezenas de milhares de anos e as sepulturas começam a parecer quase decorativas. Corpos deitados sobre camas de conchas, crânios pintados, ossos alinhados com o sol nascente, covas revestidas de pedra. Isso não é apenas esconder um cadáver em silêncio. Isto é uma performance, um anúncio. Há um sítio na Rússia chamado Sungir, com cerca de 30 mil anos. Lá dentro, os arqueólogos encontraram túmulos de 2 crianças enterradas com as cabeças unidas. Sobre elas e ao seu redor, 10 mil contas de marfim. 10 mil. Cada uma perfurada à mão. Havia lanças feitas de presas de mamute endireitadas, algo que pesquisadores modernos ainda não conseguem replicar por completo. Animais entalhados. Dentes de raposa costurados no que teria sido uma vestimenta. Alguém passou milhares de horas naqueles túmulos, milhares de horas em um mundo onde cada hora precisava ser caçada, coletada, sobrevivida. Você não faz isso por higiene. Você faz isso porque o morto significa algo para o grupo dos vivos, o status deles, a família deles, a história deles. O próprio sepultamento se tornou uma linguagem e cada túmulo é uma frase. É aí que a ficha cai.
O sepultamento não é apenas sobre os mortos, é a cola que une humanos frágeis. Ela une um pequeno grupo. Diz às crianças: é isso que somos para sempre. Diz aos de fora: cuidamos dos nossos. Diz ao futuro: nós estivemos aqui. E essa cola silenciosa reescreveu a seleção natural ao longo de incontáveis gerações dos nossos primeiros ancestrais humanos. Grupos que enterravam seus mortos faziam algo invisível, mas poderoso. Estavam praticando a cooperação em conjunto, compartilhavam o trabalho, ensinavam os jovens a cuidar dos velhos e os velhos a lembrar dos jovens. Eles construíram a confiança que permite a um grupo sobreviver a um inverno ruim, a uma caçada ruim, a um ano difícil. Grupos capazes de fazer isso sobreviveram, grupos que não conseguiam, não sobreviveram. Acontece que a sobrevivência favoreceu a conexão. Ao longo de milhares de gerações, aqueles que sobreviveram transmitiram aos seus descendentes muito mais do que apenas genes. Eles transmitiram hábitos, transmitiram histórias, transmitiram a ideia de que alguns permanecem lembrados. Então esta é a melhor resposta que temos. O sepultamento não era higiene. Também não foi acidente. Era a prova de que nossos ancestrais haviam cruzado um limiar dentro de suas próprias mentes. Eles sabiam que existiam. Eles sabiam que existiam outros. Sabiam que outros poderiam deixar de existir. E se recusaram a deixar que isso fosse nada. Cuidar dos mortos é cuidar dos vivos, percorrendo o tempo ao contrário e silenciando a memória. Se você imagina que essa pessoa ainda importa depois que ela se vai, a pessoa ao seu lado também importa. Esse não é um pensamento pequeno. Esse é o começo de tudo aquilo que mais tarde chamamos de sociedade. Nossos ancestrais inventaram o futuro em silêncio, aprendendo a lidar com o passado. Cavaram um buraco com cuidado. Colocaram um corpo, acrescentaram uma flor, uma conta, uma pincelada de ocre. Nesse gesto, tornaram-se nós. O que significa que todo funeral moderno é um hábito de 100.000 anos. Pense nisso da próxima vez que for a um. As roupas pretas são novas, as palavras são novas, a música é nova. Mas a forma permanece ancestral. Pessoas reunidas em volta de um corpo, dizendo baixinho que este importava. Aquela forma já era antiga quando as pirâmides eram jovens. É por isso que as pessoas se encolhem diante da cremação, mesmo quando a aprovam intelectualmente. Por que guardamos fotografias dos que se foram? É por isso que visitamos túmulos em aniversários e datas especiais, mesmo quando insistimos que já não somos religiosos. É por isso que um cômodo pode parecer estranho por anos depois que alguém morre nele. Um software antigo rodando silenciosamente. Os rituais de luto dos funerais em catedrais a guardar um anel numa gaveta fazem o que os nossos antepassados fizeram em Café. Eles dão aos mortos um lugar e dão aos vivos um caminho para seguir em frente através do silêncio dolorido. Elas transformam a ausência em algo do qual você pode se aproximar ou se afastar, em vez de algo que simplesmente assombra tudo. Os cemitérios, vistos com frieza, são discos rígidos externos da memória. Fileiras e fileiras de nomes, datas, pequenas frases esculpidas. O cérebro humano, sinceramente, não é bom para guardar pessoas ao longo das gerações. A pedra se lembra junto com você, pacientemente. O chão se lembra com você. Você herdou esse truque de alguém agachado numa caverna, com ocre nas mãos. E depois que você percebe, não tem mais como ignorar. Cada lápide é descendente daquela primeira sepultura. Todo elogio fúnebre é descendente daquele primeiro gesto. Todo momento silencioso pensando em alguém que se foi, remonta a ele. Voltamos a um humano ancestral, há 100.000 anos, recusando-se a abandonar seus mortos. Esse é um tipo estranho de herança. Não está no sangue, mas vive silenciosamente no comportamento. Um hábito tão antigo que precede quase tudo o mais que consideramos verdadeiramente nosso como espécie. E há uma pergunta ainda mais estranha que decorre de toda essa antiga e teimosa recusa em partir. Se o sepultamento é onde o pensamento simbólico aparece pela primeira vez no solo,
para onde isso nos leva em seguida? Porque quando você consegue imaginar que os mortos ainda estão em algum lugar, imaginar outras coisas invisíveis fica mais fácil. Poderes, vigias, seres que nunca foram corpos. Em outras palavras, uma vez que você inventa o além, os deuses não estão muito atrás. Erguem-se do mesmo solo onde pela primeira vez sepultamos alguém que amávamos. Se você achou isso interessante, fique por aqui. Vou explicar porque os humanos, em todos os lugares, inventaram deuses. E por que a resposta provavelmente começa nas mesmas cavernas silenciosas sobre as quais acabamos de conversar juntos esta noite? Se esse tipo de pergunta é a sua praia, inscreva-se. Faço vídeos sobre coisas que realmente despertam minha curiosidade. Eu adoraria continuar com você.